Olá, você que se liga na tela da TV Câmara, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Está no ar mais um programa Fala Vereador, uma oportunidade para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho de cada um dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Jaú. E hoje aqui no estúdio comigo eu tenho o prazer em receber o vereador Lucas de Barros Flores. Lucas, muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, eu que tenho muito prazer de poder sempre estar aqui com vocês da TV Câmara e já peço que Deus nos abençoe e nos dirija nesse papo aqui muito importante. Amém. E a gente começa esse bate-papo, né, com muita informação para o pessoal de casa, falando sobre emendas parlamentares. Lucas, você recentemente teve um encontro com o deputado estadual Celso Nascimento, do PSC, e esse encontro rendeu frutos, né? É verdade, ele esteve aqui na região para anunciar uma verba de R$50 mil para infraestrutura, e eu fiquei muito feliz porque foi um pedido que eu fiz para o gabinete dele. Ele é um deputado muito amigo, que me conhece muito antes de alianças partidárias. Haja visto que não somos do mesmo partido, mas eu sempre defendo que as melhores alianças são aquelas que você faz com pessoas em quem você acredita. E o deputado Celso Nascimento, ele é uma pessoa que está agora no primeiro mandato e está se esforçando muito para trabalhar, para ajudar, e ele é da nossa região. Então eu fico muito feliz de poder anunciar uma verba de R$50 mil para infraestrutura, que vai asfaltar uma avenida bastante importante lá do Padre Augusto Sani. Nós já sabemos aqui que a Secretaria de Projetos nos permitiu conhecer o projeto, e então é para asfalto de uma avenida bastante importante. E para falar em emendas parlamentares, eu também posso dizer com muita alegria que, a exemplo do que aconteceu nos anos anteriores, o deputado federal Jefferson Campos, que é do meu partido, do PSD, que está fazendo um trabalho bastante expressivo na Câmara Federal. Por exemplo, no ano passado ele mandou quase R$2 milhões para infraestrutura na cidade, e isso é bastante expressivo. É difícil nós conhecermos uma emenda deste tamanho, desse porte, feito por um único deputado para uma única cidade. E esse ano, já no começo do ano, ele nos agraciou com uma verba de R$300 mil para Santa Casa. Não, me desculpem, de R$300 mil para o Amaral Carvalho. Sim. E de R$250 mil para a rede básica de saúde do município de Jaú. Então, o deputado que no ano passado mandou quase R$2 milhões, este ano já mandou para a saúde no município R$550 mil, isso é mais do que R$500 mil. E é importante se falar sobre esse assunto, né, vereador? Porque às vezes o pessoal de casa não conhece como é que funciona, né? Uma emenda parlamentar, ela vem do deputado, mas não é só o vereador chegar lá e pedir. O deputado, ele tem que entender, né, a importância daquela instituição para o município, para aí sim atender o pedido do vereador. Isso demanda relacionamento e, lógico, demanda competência para que o deputado atenda o pedido de cada um desses vereadores que, de alguma forma, chegam até esses deputados, né? Eu costumo dizer que política é feita à base de diálogo e força. Nós precisamos das duas coisas, um bom diálogo para explicar, para mostrar, e mostrar força, mostrar que o município tem força, mostrar que a cidade é forte. E com um bom projeto, com um bom diálogo, a gente consegue fazer com que o deputado se sensibilize pelo nosso mandato, pela nossa cidade e pelas carências que nós estamos enfrentando. É verdade. Bom, o vereador Lucas é presidente da Comissão de Economia e Finanças aqui da Casa, uma das mais importantes comissões, inclusive, da Câmara de Vereadores, e que tem uma missão agora ainda mais importante, né? A LDO está tramitando pela comissão do senhor. Qual a expectativa? Muitas emendas já foram apresentadas, o prazo ainda está aberto. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais do trabalho da Comissão de Economia e Finanças aqui na casa. A Comissão de Finanças é a comissão que trabalha mais publicamente do que todas as outras. Todos os anos nós precisamos fazer no mínimo 2 audiências públicas para a LDO, que são as leis de diretrizes orçamentárias, no mínimo 2 audiências para a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Perceba que existe uma diferença entre o PPA, que a gente faz só no primeiro ano de mandato, ele tem uma abrangência de 4 anos, vai do segundo ano do mandato de um governo até o primeiro ano de mandato do próximo.
próximo. Depois tem a diretriz orçamentárias, que vai direcionar de forma bastante abrangente e genérica como serão investidos os recursos do município. E em terceiro, no final do ano, para votar no ano que vai entrar, vem a lei de orçamento, que fala especificamente dos valores e de onde eles serão investidos e empenhados. Nós estamos agora na fase da LDO. Nós estamos falando de uma forma um tanto quanto genérica quais são os limites constitucionais, legais, as obrigatoriedades de cada pasta e o que o governo pretende de uma forma bastante abrangente, né, no próximo ano de mandato. E nós teremos então até o final do ano, começando mais ou menos no mês de setembro, a lei de orçamentos. Eu, como presidente da Comissão de Finanças, já é o meu 4º ano na frente dessa pasta, me sinto bastante honrado, mas isso demanda muito mais responsabilidade do que honra. Eu tenho a expectativa de que nós receberemos muitas emendas, porque esse é um ano eleitoral e é um ano preparatório para um novo governo que está por vir. Independente de quem seja o nosso próximo prefeito, ele terá obrigatoriamente que seguir as leis orçamentárias que nós estamos votando agora. É um passo importante. É muito importante. É bom que nós tenhamos a consciência deste valor, desse tamanho. Eu acredito que nós teremos bastante emendas apresentadas pelos senhores vereadores. No entanto, nós sabemos que algumas emendas, elas têm um teor bastante minucioso, bastante específico, e que eu as indicarei para serem reapresentadas no momento de votação do orçamento propriamente dito. Porque agora na LDO, nas votação da diretrizes... LOA mesmo. Isso, na votação da LOA. Agora, na hora da LDO, nós não estaremos falando, por exemplo, se vai algum valor para alguma entidade. Este não é o momento. Este é o momento de dizer qual é o aporte de valor para a área assistencial do município. Ainda são diretrizes para a elaboração da LOA. Exatamente. É como se o PPA fosse um armário vazio. A LDO pode ser considerada com as suas prateleiras e a LOA são os utensílios, os objetos, os livros que você vai colocar em cima de cada prateleira. Então essa é uma analogia que eu gosto de fazer até para conversar com os vereadores e para orientá-los quanto ao entendimento dessas 3 leis que são complementares. Bom, vereador Lucas, sempre bastante didático, né? E o senhor também defendeu por muitas vezes na tribuna da Câmara, vereador, essa situação em que o país vive, muitas vezes, grande parte dos municípios, por conta da Lei 9.504, a lei do período eleitoral, que às vezes acaba barrando uma série de coisas, né? O senhor defende, inclusive, que o Congresso ele reveja essa lei, vereador? Olha, essa é uma lei bastante grande, extensa, minuciosa e dificultosa. Ela dificulta o último ano de mandato de todos os prefeitos, governadores e dos presidentes da República, sejam eles quem eles forem. Ela foi elaborada em 1997 e de lá para cá ela vem limitando as ações dos poderes executivos no ano da eleição. Não que ela não seja importante, mas alguns pontos acabam esbarrando em coisas que travam mesmo, né? Ela é importante. O que eu acho que precisa ser revisto no Brasil, e isso vai acontecer porque eu estou vendo com muito bons olhos o que Deus está fazendo. Eu tenho muita fé de que Deus está por trás desse cenário político, Ele está mexendo com as coisas e Ele está garimpando, separando o que é ruim do que é bom. Velhas práticas vão deixar de serem acometidas e novos parlamentares, novos políticos vão nascer no Brasil. Eu tenho fé nisso. E eu acredito que após esse momento, nós poderemos pensar numa revisão da lei eleitoral para acabar com a presunção de que todo político é desonesto. É verdade. Para acabar com a presunção de que todo chefe do Poder Executivo vai usar a máquina pública para buscar reeleição. Isso muitas vezes acaba até tirando o interesse, né, da juventude, por exemplo, da própria política, né? Distancia as pessoas do político e do mundo da política, porque a lei está para limitar as ações dos agentes políticos, mas na verdade ela leva uma grande escassez daquilo que o povo precisa receber, e o povo merece. O povo não deixa de pagar imposto no ano eleitoral. É verdade. O povo não deixa de ficar doente no ano eleitoral. Então, mas é claro que a lei, ela se defende, ela tenta ser muito justa, mas ela está pecando por excesso, na minha opinião.
Por exemplo, quando você fala no artigo 75 da lei, no parágrafo 10º, ou no artigo 73, quando fala dos limites daquilo que pode ser feito ou não, você não pode dar benefícios ou valores num período eleitoral, no ano eleitoral, para que isso não enseje uma possibilidade de, quem sabe, mudar o voto de alguém. Mas aqueles benefícios que são decorrentes, como, por exemplo, um programa de vacinação, como, por exemplo, uma verba que todo ano o governo do estado ou o governo municipal separa para uma medida preventiva. Esses que são decorrentes estão garantidos, porque o povo vai continuar precisando ser vacinado, por exemplo. É algo constante. Algo contínuo. Independente do partido, do governo ou do prefeito. Mas aqueles serviços ou programas que acontecem esporadicamente e que realmente poderia um agente público deixar para fazer num momento mais oportuno, essa lei está para vedar, impedir e limitar. Bom, o senhor também, agora entrando no tópico dos requerimentos, enfim, das conquistas, o senhor, junto ao Poder Executivo, o senhor fez um requerimento recentemente pedindo a sinalização na área central para o estacionamento de viaturas oficiais, né? Isso foi feito, né, vereador? Isso foi um pedido que eu recebi dos próprios agentes policiais, porque com o recap na área central, as pinturas antigas, elas foram escondidas, né, digamos assim, e ficaram as placas nos lugares, mas nem sempre as pessoas enxergam essas placas podem estar atrás de um galho de uma árvore, ou a pessoa sente que, por não ter a pintura de solo, aquela placa talvez não esteja mais em sua validade. Então, os nossos policiais estão tendo dificuldade de encontrar lugares para parar no centro da cidade para poder trabalhar. E o trabalho da polícia é muito importante. Segurança para todos nós, né? Segurança, postura, prevenção, uma série de coisas que a polícia militar ou civil tem para fazer no município todos os dias e faz. E nós temos que ajudar a polícia. Sim. Nós não podemos limitar o seu trabalho. Então foi um pedido que eu recebi e passei, fiz de forma oficial através de requerimento. Sou um vereador de poucas matérias escritas, mas também fiz esse pedido de maneira informal, fui até a mobilidade urbana e nós estamos vendo a maneira de solucionar isso no menor espaço de tempo possível. Foi feito também um pedido de uma lombada ali na Avenida do Lago. Algum morador procurou o senhor? Como é que surgiu essa iniciativa? Vai ser uma coisa bastante importante, porque ao lado de um restaurante e de um salão de festas vai ser inaugurada uma igreja bastante grande, com muitos fiéis. Então as pessoas terão necessidade ainda mais de atravessar a rua. E por isso que nós pedimos uma faixa de pedestre, mas aquela faixa de pedestre que já tem uma lombada, e ali os motoristas, eles têm por costume diminuir a velocidade, alguns até bastante educadamente param o veículo para as pessoas atravessarem. Então, o salão de festas atrai muitas crianças, muitas famílias, e a igreja também, muitas famílias, muitos senhores e senhoras, muitas crianças. Então eu acho que ali cabe bem uma dessas lombadas com a faixa de pedestres. Reduzir a velocidade. Vereador, o senhor citou também na tribuna da Câmara, e a gente percebe que o calendário aí, inclusive de inaugurações, né, prédios públicos devem ser inaugurados, algumas conquistas aí. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o momento atual aqui da cidade, do município de Jaú. Olha, eu já repeti bastante essa frase, mas vale a pena lembrar, o município de Jaú está na contramão da maioria dos 5.550 municípios no Brasil. A maioria deles se encontra no estado pré-falimentar, a maioria deles está desesperado, bem verdade, porque o Pacto Federativo, ele desconstrói o poder de investimento do município, diminui a capacidade do município. Nós sabemos que as demandas, os problemas acontecem aqui, na nossa casa, nas nossas ruas, nos nossos hospitais, mas a grande parte do dinheiro arrecadado através dos impostos vai para Brasília, a outra grande parte
menor, mas também grande, fica no Estado, no governo do Estado, e uma pequena parte, uma parte muito inferior, retorna para os municípios, onde estão todas as demandas e todas as necessidades. Então eu compreendo que a maioria dos municípios se encontra nesse estado de dificuldade orçamentária, muito por conta do Pacto Federativo. O dinheiro parece que ele toma um caminho mais longo para chegar num destino que estaria ao lado. É mais ou menos assim, nós entregamos tudo para os governos maiores e depois temos que ir lá pedir, pelo amor de Deus, para eles nos darem migalhas. Um pouquinho. Mas o município de Jaú está na contramão disso. Enquanto está todo mundo reclamando que não tem dinheiro. Por exemplo, o governo do estado do Rio de Janeiro não consegue pagar os funcionários da rede de saúde. Porque os funcionários tiveram até reajuste, né, vereador? Sim, a maioria das cidades vizinhas está abrindo os espaços públicos apenas meio período, ou 3 vezes por semana, porque não está conseguindo pagar os seus funcionários. Você pode olhar as cidades aqui ao nosso redor. Algumas cidades ofereceram 2,5% de reajuste salarial no dissídio. Sim. Algumas cidades ofereceram valores que não cabem num comparativo percentual. Até cidades maiores e vizinhas, Bauru, por exemplo, né, teve um problema muito sério. Jaú ofereceu. Grevista que durou por meses. Sim. Jaú ofereceu o repasse da inflação, que estava a 11,8% no índice, e 1% a mais. E o mesmo valor no ticket de refeição. Nós passamos como uma prefeitura atípica no Brasil. Então eu estou muito feliz de ver que o município de Jaú, nesse mandato, se preparou para conseguir fazer as adequações necessárias para planejar o que queria para a cidade e colocar ou imprimir o seu ritmo de trabalho. As obras estão na rua, a cidade, além de estar sendo asfaltada, ela está recebendo um tratamento de reurbanização das avenidas. Isso passa desde iluminação até o plantio da área central. A cidade está com a reforma de quase todos os postos de saúde, se não todos. Os que ainda não foram entregues estão para ser. A cidade teve reforma de creches e escolas em todos os bairros, entregou o CID, vai entregar o Poupa Tempo, vai entregar agora nas próximas semanas o Orlando, no Pedro Meto, a Policlínica. Enfim, a cidade já os transformou num canteiro de obras onde a maioria dos municípios do Brasil não tem dinheiro para pagar os seus funcionários. Hoje em dia, os funcionários recebem o salário do mês de dezembro, o 13º adiantado e o salário que era para cair no comecinho, na primeira semana de janeiro, também adiantado para ter um pouco mais de conforto no período de festa ao lado dos seus familiares. E é comum que as pessoas pensem no que está acontecendo para a nossa administração, na nossa cidade. Está tudo sendo feito com muito compromisso, com as metas fiscais, com aquilo que pode ser feito. Dentro da lei, né? Dentro da legalidade. Existem leis que direcionam todas as ações de um agente político. É normal que nós possamos até pensar que um político, um prefeito, um governador, ele pode fazer aquilo que ele quiser para ajudar o povo. Mas essa também é uma frase que eu uso bastante: nós não podemos fazer as coisas certas da maneira errada. Existem maneiras certas para fazer o que precisa ser feito. Os bens que são adquiridos da maneira correta, eles são duradouros. Os bens que são adquiridos, as benfeitorias que são feitas da maneira errada, eles têm um tempo determinado para acabar. Porque aí nós temos o Tribunal de Contas, o Ministério Público, órgãos reguladores que vão colocar a administração dentro dos padrões da lei. Sim. Então eu vejo com muito bons olhos
o momento em que o município de Jaú está atravessando agora nessa reta final. Bom, vereador, o nosso tempo ele já foi, nós teríamos vários assuntos para tratar ainda, mas vai ter que ficar para uma próxima oportunidade. Eu quero abrir espaço agora para o senhor se dirigir ao telespectador, pessoal de casa, para trazer uma mensagem, as suas considerações finais. O senhor também sempre disse na tribuna da Câmara que é um vereador de convicção e que vai defender as suas convicções sempre acima de qualquer coisa. É verdade. Eu agradeço bastante a Deus que me deu a oportunidade de ser vereador por esse mandato, algo que eu nunca imaginei na minha vida. Deus me proporcionou estar entre os demais vereadores, pessoas importantes do município, ao lado de um prefeito comprometido com as coisas feitas de forma correta, e eu tenho muito que agradecer a Deus por isso. Nós estamos trabalhando, eu principalmente, para deixar um legado de que o trabalho do vereador é um trabalho legislativo, mais técnico do que político. O nosso trabalho político se restringe a receber bem as pessoas, ouvir aquilo que elas precisam, sentir o calor humano das pessoas e tentar transferir tudo isso para dentro da capacidade do poder público. Eu costumo movimentar céus e terras para ajudar as pessoas dentro daquilo que o poder público nos permite fazer. E eu tenho uma grande esperança, como já comentei, bastante fé que Deus está trabalhando com os políticos do Brasil. Deus está até mesmo mudando o sistema de fazer política, ou seja, de fazer politicagem no Brasil de hoje. E eu estou muito feliz por isso. Se Deus me permitiu colocar uma pequena pedrinha nesse muro que está sendo construído na cidade de Jaú e no nosso país, eu termino esse período do meu primeiro mandato bastante satisfeito, muito feliz e com a sensação de dever cumprido daquilo que eu me propus a fazer dentro do que eu recebi da minha casa, da minha família e da minha fé em Deus. Então eu quero pedir para vocês que mantenham nos corações de vocês esperança e fé. Nós sabemos que nada acontece se Deus não permitir. Então Ele está permitindo que o sistema no Brasil passe por uma grande reformulação. E quando tudo isso acabar, os políticos que restarem vão precisar pensar melhor naquilo que precisa ser feito para cuidar bem do nosso país, que é rico, que é bonito, que é grande. E como é o país, é a cidade de Jaú. Jaú é uma cidade de terra roxa, tudo que a gente planta, a gente colhe com fartura. Jaú é uma cidade de pessoas do bem, Jaú tem um povo trabalhador. Nós precisamos continuar com isso na nossa cabeça para colocar a nossa cidade no trilho do crescimento e preparar tudo para as próximas 3 ou 4 décadas. É isso. Vereador, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado. Deus abençoe. Amém. Tá aí. Esse foi o vereador Lucas de Barros Flores, aqui no Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. A gente volta a se encontrar ao longo da programação. Até a próxima.